Hoje eu vou revelar aqui para você qual é o aplicativo que eu uso para aumentar muito a minha produtividade. Só que antes eu preciso contar uma historinha para que você entenda o contexto e o que é mais importante nisso tudo aí, tá? Essa história é a história real que aconteceu em 1918, numa siderúrgica chamada Bethlehem Steel, cujo dono chamava-se Charles Schwab. E ele estava muito preocupado com a produtividade dos seus executivos. Ele achava que eles poderiam produzir muito mais, mas não sabia exatamente o que fazer. Então ele chamou um consultor, que ele era muito renomado na época, chamado Ivy Lee. E ele chegou para o Ivy Lee e disse, olha, eu preciso que você faça alguma coisa para que meus executivos sejam mais produtivos. E eu queria saber quanto é que você vai me cobrar por esse serviço. E o Ivy Lee falou, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma leitura aí dos resultados e depois a gente determina esse pagamento, pode ser? Aí o Schwab falou, beleza, vamos nessa, né? Tudo bem. E aí o Ivy Lee começou a trabalhar, né? O Schwab disse para todos os seus executivos que eles deveriam imediatamente agendar um horário com a Ivy Lee para se aconselharem com eles. E aí o que aconteceu foi que o Ivy Lee, para cada um dos executivos, deu exatamente o mesmo conjunto de instruções, que era o seguinte, bem simples, tá? Primeira coisa, eu quero que todos os dias você liste as 6 tarefas mais importantes que você vai precisar fazer amanhã, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, preciso que você pegue essas 6 tarefas e organize por ordem de prioridade. O que é que você tem que fazer primeiro, depois, o que é mais importante, o que é mais urgente, enfim, você que vai decidir. E terceiro, eu vou passar um tempo monitorando isso daí, para me certificar que você realmente está cumprindo esse nosso acordo. E aí o que acontece? O acordo era que você não pode passar para a tarefa 2 sem ter concluído 100% da tarefa 1. E você não pode passar para 3 sem ter concluído totalmente a tarefa 2 e assim por diante. Se você tem outras coisas para fazer, elas vão ficar para depois da tarefa 6. E essa metodologia de trabalho foi implementada lá. 3 meses depois, o Schwab e o Lee tiveram uma reunião para avaliar os resultados. E o Schwab falou, olha, eu nunca vi um conselho tão sábio e tão eficiente em toda a minha vida e eu realmente quero lhe recompensar por isso. Escreveu um cheque de $25 mil. Gente, $25 mil pode parecer bem interessante, só que isso era 1918. Eu fiz os cálculos, esse valor atualizado corresponderia a um pouco mais de $458 mil. Acreditem, se um empresário fez um cheque nesse valor, é porque ele recebeu em retorno, o resultado foi muito maior do que isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte para vocês, a produtividade ela não está necessariamente atrelada a um aplicativo, e sim ao aplicativo com hábitos produtivos. Né? E aí você deve estar agora perguntando, cara, você contou essa história toda, mas eu vim aqui para saber qual é o aplicativo. E talvez eu frustre vocês um pouquinho, tá? Porque o aplicativo que eu utilizo é o Google Agenda. É uma agenda eletrônica. E o que eu faço basicamente é o que o Ivy Lee me ensinou. Todos os dias eu listo quais são as tarefas que eu vou fazer amanhã e simplesmente pego essas tarefas organizadas em ordem de prioridade e vou lançando lá na agenda nos horários que eu acho que elas devem ser executadas. Né? E aí quando chega a hora, o que acontece? Essa agendinha ela toca o alarme, plim! Aí eu olho, opa, tá na hora de fazer tal coisa. Né? E ainda coloco alguns comentários lá, enfim. Se você quiser, tem um vídeo no YouTube que eu ensino como usar isso. Né? Vai lá no meu canal, você vai gostar. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não adianta você ter aplicativos, softwares maravilhosos, coisas mirabolantes, incríveis, ultra complexas, se você não está adaptando rotinas, processos e pessoas ao uso eficiente desses recursos. Tá? Tecnologia ela veio para exponencializar hábitos produtivos, mas se você não os tem, pode ter certeza, eles não vão fazer o milagre que você está esperando.